Janeiro de 2002, uma jovem de 25 anos chamada Tatiana veio de Minsk para Moscou. Em um dos dias gelados de inverno, um jovem se aproximou dela e perguntou qual era o motivo de sua tristeza. Ele sugeriu que se conhecessem e, em um tom alegre, talvez para animá-la, acrescentou: "Hoje é meu aniversário." Pelo visto, essa frase causou um efeito mágico na moça. E algum tempo depois, o aniversariante falante já estava instalado não em qualquer lugar, mas diretamente no apartamento de Tatiana, em um prédio localizado na Avenida Leningrado. Na verdade, essa visita não terminou com uma festa, mas sim com o roubo da confiante moradora de Minsk e a perda de sua vida por estrangulamento. Foram roubados vários objetos de valor. O corpo da jovem, encontrado em 18 de janeiro, estava amarrado e com marca de laço no pescoço. Ano de 2003, março. Svetlana, de 22 anos, também veio para Moscou, mas de Omsk, para visitar parentes. A jovem praticava danças orientais e, de modo geral, tinha muitos planos para a vida. Por exemplo, sonhava em trabalhar como cabeleireira. Mas aí, nos sonhos dela, se intrometeu a prima Ira, que sugeriu colaborar com um grupo de dança e se apresentar em vários estabelecimentos. Cheia de entusiasmo, Svetlana gostou disso. O amor pelo novo ofício foi crescendo aos poucos. Ela ganhava uma quantia razoável, parte da qual enviava para os pais. Na vida pessoal, tudo ótimo. A moça começou a namorar um rapaz bem de vida, e eles, com a bênção dos pais, até planejavam se casar. A vida mostrava para Svetlana apenas seus lados mais brilhantes, mas um dia na rua, um carro parou na frente dela e um desconhecido se ofereceu para levá-la até em casa. A futura noiva concordou, anulando assim todas as esperanças de um casamento em breve. O motorista desviou da rota planejada e friamente acabou com a garota. Ele abusou dela e depois a estrangulou com um lenço. Dias depois, em um apartamento de Moscou, a mãe de Ekaterina, de 20 anos, ficou preocupada ao notar que a filha demorava no trabalho. O mau pressentimento acabou sendo totalmente justificado. O corpo da jovem foi achado em uma área de floresta. Foi morta de forma semelhante às vítimas anteriores, violentada e depois estrangulada. Abril de 2003. Andar pelas ruas de Moscou está ficando cada vez mais perigoso. Aos 3 corpos já encontrados anteriormente, juntou-se mais um. Ele foi descoberto no Boulevard Matrosa Zeleznyaka, em um apartamento alugado. A vítima, Natália, de 34 anos, veio de Novosibirsk e, ao que tudo indica, também não resistiu ao charme do misterioso Dom Juan que anda pelos becos de Moscou em busca de representantes do sexo feminino. Natália foi estrangulada. Ficou claro que esse é o método preferido de assassinato do maníaco. A investigação ainda viria. Mais ou menos na mesma época, no parque da cidade, foi encontrada outra descoberta assustadora: o corpo da esposa de um policial. Como se descobriria mais tarde, durante uma viagem de carro, ela e o marido tiveram uma briga. A briga foi tão intensa que a mulher precisou sair do carro e caminhar pelo acostamento, sem rumo, andando para onde os olhos alcançavam. Foi aí que ela foi pega. O maníaco ganhou a confiança da mulher, que naquele momento buscava compreensão e realizou suas intenções. Se a infeliz tivesse ouvido os apelos do marido para voltar, com certeza teria permanecido viva. Julho de 2003, 2 corpos de vítimas de 28 anos foram encontrados simultaneamente. Elas também foram estranguladas, uma com uma corda, a outra com um cinto. Um corpo foi achado no Jardim Botânico. Os crimes foram cometidos nos dias 1 e 4, com um intervalo de apenas 3 dias. No dia 21 de julho, uma das moradoras de Moscou, Lídia, uma alcoólatra de 43 anos com longa experiência, caminhava tranquilamente por uma rua da cidade, enquanto garrafas cheias tilintavam em sua sacola. De repente, um estranho disse de forma repreensiva: "Não é demais para você?" A mulher não era avarenta, então convidou o homem alegremente para sua casa. "Vamos lá, vamos tomar um gole juntos." Mas às boas intenções de Lídia, o convidado respondeu de uma forma totalmente diferente do que ela esperava. Ele terminou com ela, e quando seu filho Anton chegou em casa aos 13 anos, presenciou uma cena horrível. O criminoso também matou Anton, livrou-se de uma testemunha indesejada. O corpo de Anton foi encontrado enforcado na porta de um cômodo. E antes de descobrir o que aconteceu depois, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se e ative o sininho para não perder novas histórias estranhas e assustadoras. E também siga o canal Strash Note no Telegram. O formato lá é diferente, com muito conteúdo e clima próprio. Proibido para fracos de coração. Se não tem medo, acesse o link na descrição do vídeo. Rumores assustadores sobre um maníaco logo circularam pela cidade. Apesar disso,
As autoridades policiais não acharam necessário soar o alarme, pois, na opinião deles, os crimes não estavam relacionados entre si. Por motivos desconhecidos, os ataques contra mulheres pararam. Nesse mesmo período, um certo Vladimir Mirgorod, de 25 anos, foi condenado pelo Tribunal Preobrazhensky a 6 anos de prisão por abuso e roubo. A jovem que foi vítima das obscenidades de Mirgorod e seu amigo não ficou calada e denunciou diretamente seus agressores à polícia. Em janeiro de 2005, Mirgorod foi condenado pelo Tribunal Distrital de Preobrazhensky a 6 anos de prisão. Ele não foi suspeito de uma série de crimes brutais com resultado fatal, apesar de que, após sua prisão, esses crimes cessaram no norte e noroeste de Moscou. Em julho de 2010, o maníaco foi libertado. Durante uma de suas visitas de rotina ao policial local, ele acabou deixando escapar que tinha crimes mais graves em seu histórico, especificamente homicídios. Essa confissão alertou o investigador, que passou a observar mais Mirgorod. Logo foi descoberto um fato surpreendente. As impressões digitais dele coincidiam com as encontradas nas cenas dos crimes cometidos entre 2002 e 2004. Aquele que durante 2 anos aterrorizou toda Moscou foi encontrado. Ninguém sabe quantas mulheres e jovens ainda teriam sofrido em suas mãos se não fosse pela própria imprudência do maníaco que o entregou. Vale ressaltar que, na maioria dos casos, Mirgorod conseguia mascarar habilmente os rastros e enganar os policiais, que já não eram conhecidos por sua iniciativa. Como ficou claro, Vladimir ficou aliviado quando o segredo finalmente veio à tona. Ele desejava ardentemente essa revelação para se livrar dos tormentos da alma. A confirmação da culpa pelos crimes cometidos não demorou a chegar. É verdade que ele confessou apenas 8 episódios e os investigadores tiveram que lembrá-lo de mais exatamente o mesmo número de mortes. A perícia de DNA comprovou a participação de Mirgorod nos crimes. Descobriu-se que, para tirar a vida das pobres garotas, ele usava diferentes objetos improvisados. O cinto de um roupão, a alça de uma bolsa feminina, um cachecol, um fio elétrico, esse era o tipo variado de objetos que ele usava. Após a nova detenção e prisão, aparentemente do ex-presidiário, surgiu a necessidade de estudar sua biografia. Vladimir Viktorovich Mirgorod nasceu em Moscou em 1º de novembro de 1979, morava com a família no bairro Timiriazevsky, próximo à estação de metrô Petrovsko-Razumovskaya. Seu pai era construtor e a mãe, contadora. Ao contrário do argumento de que maníacos crescem em lares desfavoráveis, com pais que os humilham, aqui as circunstâncias eram totalmente diferentes. Os pais tratavam Vova com amor e cuidado, afinal, ele era filho único na família. Na escola, o futuro maníaco era bem-sucedido e sempre buscava novidades. E depois de concluir os estudos, ingressou no Instituto de Aço e Ligas. Ele deveria ser engenheiro, mas abandonou os estudos no 2º ano e passou a trabalhar com entregas de cargas. O dinheiro que ganhava gastava com presentes para as garotas, que ele conquistava com maestria. Além disso, ficou sabido que ele tinha uma namorada. Uma foto de Mirgorod onde ele aparece de torso nu e com um olhar sedutor e lânguido ainda está em destaque em um dos sites de namoro. E tudo estaria bem se não fosse pelo terrível segredo que o protagonista dessa foto escondeu por 2 anos. Todos ao redor conheciam Vladimir como um rapaz educado, intelectualmente desenvolvido, alegre e comunicativo. Ele era visto como a alma da turma e muito próximo de todos. Naturalmente, depois dos detalhes chocantes sobre o assassinato e o fato de Mirgorod ter recebido merecidamente o status de maníaco, nenhum de seus conhecidos conseguia acreditar nisso. Numa entrevista, Mirgorod, sorrindo, revelou o motivo de seus crimes. Tirava vidas porque não via motivos para se limitar e porque ninguém o impedia. Sobre o contato com as vítimas, afirmou despreocupado: "Eu apenas me aproximava e conhecia. Às vezes elas vinham até mim, bebíamos juntos. Não havia agressão. Depois, tudo ficava meio nebuloso, sabe?" Algumas das vítimas ele nem lembrava, porque tudo acontecia principalmente à noite, no escuro. Segundo suas próprias palavras, ele não sentia remorso, e a terapia de recuperação era um sono tranquilo e longo. Ao cometer seus crimes, o medo era a última coisa para um maníaco. Tirar a vida de alguém, aos olhos dele, era algo completamente comum. "Isso não vai contra a natureza humana de forma alguma", explicou Mirgorod. "As pessoas tiram a vida umas das outras, literal ou figuradamente. Basta ver na televisão." Ele se arrependeu dos crimes apenas parcialmente, mas nunca pediu perdão aos parentes das vítimas.
Mirgorod, apelidado de O Estrangulador, foi considerado mentalmente capaz e condenado à prisão perpétua em 30 de janeiro de 2012. O primeiro local de detenção do assassino foi a colônia Chyorny Berkut, na região de Sverdlovsk, e depois ele foi transferido para outra colônia com um nome aparentemente inofensivo, Snezhnivka, no Krai de Khabarovsk.